Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo no pensamento de uma figura fundamental, Antônio Bispo dos Santos, o Nego Bispo e a sua potente pedagogia contracolonial. O nosso guia nessa jornada é Nego Bispo. E a sabedoria dele sabe de onde vem? Não vem de livros acadêmicos. Vem da terra, como lavrador, vem da comunidade, como líder quilombola, e vem da vida, como um mestre do que ele chama de saberes orgânicos. O convite que ele faz é para a gente repensar a educação de um jeito que soa radical, mas que é profundamente necessário. Então vamos lá, vamos navegar pela estrutura do pensamento dele. A gente começa pela fonte desses saberes. Depois passa pela crítica que ele faz à educação como adestramento. Entende o que é a tal guerra das palavras e aí explora conceitos incríveis como confluência e a distinção que é vital entre ser necessário e ser importante. Primeiro de tudo, para entender o bispo, a gente precisa sacar de onde vem a sabedoria dele. E olha, não é de uma universidade, mas da própria terra. A primeira grande universidade do bispo foi a natureza. Como ele mesmo conta, foram os mais velhos que o ensinaram a decodificar uma linguagem que está viva, sabe? Os cantos dos pássaros que anunciavam o tempo, os chiados da mata que contavam as histórias do lugar. É um tipo de saber que nasce da escuta, não da leitura de um texto. E é justamente essa base de conhecimento orgânico que vem da terra que sustenta a crítica mais forte que ele faz, a crítica ao modelo de educação colonial. Foi numa atividade do dia a dia, adestrando bois, que o bispo encontrou uma metáfora muito poderosa para a colonização. Ele percebeu que a lógica era a mesmíssima coisa: impor uma vontade que vem de fora, quebrar a autonomia e moldar o outro para servir a um propósito que não é dele. E aqui o contraste fica muito claro, né? De um lado, a educação como adestramento, que te tira do seu território, impõe nomes, apaga memórias. Do outro, a educação como vida, que integra o saber no cotidiano, na oralidade, na brincadeira, fortalecendo a identidade e a trajetória da pessoa e da sua comunidade. Bom, então um ponto central aqui é que a resistência começa pela linguagem. É o que o bispo chama de guerra das denominações. A estratégia é quase uma guerrilha de significados. A ideia é esvaziar o poder das palavras do colonizador e, ao mesmo tempo, dar nova energia aos termos que vêm da própria trajetória. As palavras ancestrais que carregam outros mundos, outras lógicas. O primeiro passo é trocar desenvolvimento, que para o bispo significa desconexão, por envolvimento, que é a nossa relação orgânica, viva, com o cosmos. Depois a gente opõe ao saber sintético, que é esse conhecimento artificial da academia, o saber orgânico, aquele que nasce da experiência vivida e que é praticado nas comunidades. Essa mudança de palavras revela, na verdade, uma mudança de mundo. A gente sai de uma lógica de troca, de mercado, baseada no dinheiro, uma lógica de compartilhamento, em que a riqueza de verdade está na circulação de afetos, de saberes, das ações em comunidade. Mas por que essa necessidade de criar palavras que nos separam do mundo? O bispo argumenta que essa guerra das palavras mostra uma coisa mais profunda, um medo fundamental da natureza. O bispo dá um nome para essa doença: cosmofobia. É um medo do cosmos que leva a gente a essa desconexão, a essa necessidade de se afastar da nossa própria origem. Ele dá um exemplo que é simples e muito poderoso: os sapatos. Eles existem para criar uma barreira, um isolamento entre nós, seres humanos, e a Terra. As consequências dessa fobia afetam todo o sistema. O medo da falta gera a necessidade de acumular. A desconexão com os ciclos naturais leva à criação do lixo, uma coisa que nem existe na natureza. Tudo vira recurso, mercadoria e perde o seu encanto. A alternativa para essa separação toda, que vem do medo, é uma visão de união muito poderosa que ele batizou de confluência. Confluência é a ideia de que diferentes correntes de saberes, de povos, podem se encontrar, se unir e se fortalecer, sem que uma apague a identidade da outra. A metáfora do rio é simplesmente perfeita. Um rio não perde quem ele é quando encontra outro. Pelo contrário, ele se fortalece, ganha mais volume de água, vira uma força conjunta. É uma união que soma, nunca subtrai. E aqui a confluência ganha uma dimensão política que transforma tudo. A união entre os saberes e as lutas dos quilombos, das favelas e das aldeias indígenas não é só uma soma, é uma força que tem o poder de, como diz o bispo, derreter o asfalto, que é o símbolo máximo da imposição colonial. Então, o ponto crucial para nós, e principalmente para quem é da educação, se resume a uma distinção final, mas que é vital.
Ele joga a pergunta: a gente está se esforçando para ser importante, buscando status, títulos, patentes, ou para ser necessário, para se tornar alguém cuja contribuição é essencial para a vida da comunidade, alguém que realmente faz falta. O próprio bispo conta que foi para a escola formal não para virar alguém importante, mas para se tornar necessário, para conseguir ajudar na resolutividade do seu povo. E fica, então, a provocação final do bispo para todo mundo. A educação que a gente busca, seja como aluno, seja como educador, ela está nos formando para sermos importantes ou para sermos necessários? A resposta para essa pergunta pode definir o futuro que a gente constrói.